Ainda falando sobre eleições, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, foi avisado que o diretório estadual do PL vai sofrer uma intervenção caso Carlos Bolsonaro não concorra ao Senado pelo partido. A determinação partiu de Jair Bolsonaro e foi comunicada à cúpula do PL em Brasília. O comunicado foi que caberia ao ex-presidente escolher os nomes para o Senado. Carlos anunciou que vai conversar com Jorginho Melo. A outra possível candidata pelo PL, a deputada federal Carol de Tone, também se reúne com o governador nessa semana. Ela já sinalizou que vai trocar de partido caso não concorra pelo PL. Ou seja, continua lá a disputa, Sakamoto, em Santa Catarina. É aquilo que a gente estava comentando ontem, né, Diego? Porque o ex-vereador Carlos Bolsonaro, que está disputando o Senado, ele não é de Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que leva bastante em consideração a questão local, a questão da origem do candidato. Então, ele está sendo criticado porque ele não é um dos nossos, né, pela política local. Não tenha dúvida nenhuma que na hora que ele estiver na chapa e com o sobrenome Bolsonaro, há uma grande chance dele ser eleito. Da mesma forma que há uma grande chance de Carolina de Tone ser eleita também, independentemente se pelo PL ou por outro partido. A questão é se Espiridião Amin vai ser eleito, né? Porque vai sobrar, pega um Bolsonaro, outro pega a Carolina de Tone. E aí o Espiridião Amin, né, ex-governador, né, senador, né, que inclusive tem feito um trabalho importante pro bolsonarismo lá no Senado Federal, defendendo dosimetria e pautando a anistia. Então ele fica como? E aí o Centrão fala assim, pô, assim não dá, assim não pode, né? E aí o que acontece é que isso está pesando para o lado do governador Jorginho Melo, né, que está vendo se fragmentar a sua base, né? E aí ele tem medo muito grande que os votos migrem para o prefeito, acho que o prefeito de Chapecó, se não me falha a memória, para um outro candidato na direita que dispute com ele de igual para igual a candidatura, né, dentro da direita, dispute com ele a eleição. E aí, essa é a questão. Só que, ao mesmo tempo, o Valdemar da Costa Neto prometeu para o Bolsonaro que o Bolsonaro que indicaria os candidatos a Senado, né, do PL. Porque o bolsonarismo quer ficar com o Senado, quer ter maioria no Senado para caçar ministro do Supremo, para tocar o terror, né? E aí ele falou, olha, qualquer tentativa aqui de mudar essa chapa, de tirar o Carlos, etc., a gente vai intervir. E aí eu jogo uma saia justa, vai intervir no diretório, dizendo o que o governador deve ou não deve fazer. Estão se tentando costurar uma saída. O problema é que não tem muita saída, são 2 vagas para o Senado. E são 3 nomes, um nome ligado ao Centrão e à direita, um nome da nova direita, que é a Carolina de Tone, que é do Estado, os 2 são do Estado, Espiridião Amin e a Carolina de Tone, e alguém que é de fora, que é do Rio de Janeiro, mas tal qual já fez José Sarney, por exemplo, de sair, migrar de estado para conseguir voto, também está vindo para um estado que é eminentemente conservador para tentar se eleger de forma mais fácil, né? Não tem saída fácil para isso não, Diego. Tipo, vão ter que quebrar alguns ovos no meio desse caminho, alguém vai ficar bravo. E você, Josias, como é que vê essa disputa em Santa Catarina, podendo haver intervenção no partido se o Carlos não for candidato? Porque o Bolsonaro tem que ser atendido, Josias. Normalmente, nos partidos convencionais, as candidaturas são definidas em convenções partidárias. O partido se reúne, analisa as possibilidades eleitorais de cada um e decide. Esse vai ser candidato a governador, aquele a senador, esse outro para deputado federal. E no caso do PL, sob Bolsonaro, não há convenção. A decisão é tomada na cabeça, no âmbito do cérebro, sempre meio convulsionado, do Bolsonaro. E aí não importa se o outro lado é aliado, se convém mais ao partido o candidato A ou B, não. Tem que vigorar a decisão do Bolsonaro. E o Valdemar Costa Neto imagina que o prestígio do Bolsonaro e a repercussão que ele ainda tem num pedaço expressivo do eleitorado brasileiro vale a pena, justifica a submissão, porque o objetivo do Valdemar, acima de qualquer outro, é o de fazer muitos parlamentares para aumentar a caixa registradora do fundo eleitoral, do fundo partidário do PL. E a esse propósito serve o prestígio que o Bolsonaro ainda tem junto ao eleitorado. Então o Valdemar se submete e o Bolsonaro faz o que bem entende. Impõe um candidato à presidência, impõe candidatos
ao Senado, impõe o filho, empurra o filho, goela abaixo, o filho que é do Rio de Janeiro, ele impõe, enfia a goela abaixo dos catarinenses. Aí a intervenção, o PL está ameaçando intervir no diretório estadual, porque realmente ficou difícil para o governador Jorginho Melo fazer as composições que conviriam a ele. Ele quer incluir o PMDB, o MDB na chapa dele, quer incluir o PP, e aí ele precisaria ceder uma das poltronas de senador ou uma das candidaturas de senador aos aliados. Uma seria da Caroline de Tone, a deputada federal, que é do PL, a outra seria para um aliado. Então, convulsionou tudo, a deputada de Tone está ameaçando ir para outro partido, o MDB ameaça desembarcar da candidatura do Jorginho Melo. Então, independentemente do que venha a ocorrer no cenário partidário, com intervenção ou não do PL no diretório catarinense, a minha impressão é de que Santa Catarina seria um estado melhor se o eleitorado catarinense interviesse, ele sim tem autoridade para isso, para varrer do mapa eleitoral do estado a candidatura do Carlos Bolsonaro. Isso é uma intervenção absolutamente indevida. Simplesmente o Bolsonaro diz, olha, o eleitorado de Santa Catarina, que vote aí, o Carlos Bolsonaro não tem a menor condição de ser representante nem do Rio de Janeiro, que é o estado dele. Imagine de Santa Catarina, um estado cuja realidade ele não conhece direito, não será um defensor adequado dos interesses do Estado no Senado Federal. Então, a melhor intervenção que pode ocorrer em Santa Catarina é uma intervenção do eleitorado para banir a candidatura do Carlos Bolsonaro. Agora, que o Carlos Bolsonaro será candidato, parece não haver muita dúvida, porque o PL se submete a todas as veleidades, a todas as idiosincrasias do Bolsonaro.